Ela já tá ao vivo, tá, gente? Qual desses que é o feição de cá? É. Espera aí, você não fala assim, não. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Galera do Face, do Instagram. Estamos aqui mais uma vez, né? 8 horas da manhã, pra gente dar aquela aula pra você sobre veículos, como nós falamos na última vez, né, Cris? Pessoal, então hoje a gente tá fazendo 2 transmissões, então por isso que a gente vai ficar assim olhando pra lá e pra cá, porque a gente tá ao vivo no Instagram e no Facebook, tá bom? Então, bom dia pra todo mundo, né? Tem algumas pessoas que tá entrando aí. Então, hoje, como prometido na semana passada, nós vamos falar sobre os veículos. Sobre os veículos. Tem uma pessoa que colocou assim, demorou, hein? É porque nós Problemas técnicos. Problemas técnicos, mas que já foi resolvido aqui, graças a Deus. Ô, gente, então vamos lá, então. Olha só, existe uma certa dificuldade entre a questão dos veículos, né? A classificação dos veículos, porque isso cai muito de prova, né? Então, nós vamos observar alguns critérios básicos que a gente precisa olhar. Primeira coisa, classificação dos veículos. Às vezes, quando cai a classificação dos veículos, o pessoal fica assim, nossa, e agora eu não vou decorar nada disso. Não sim. Porque, olha só, simples. Os veículos são classificados quanto a espécie, a tração e quanto a categoria. O que eu preciso saber em relação a isso? Eu preciso saber o que é um veículo quanto a tração, o que é um veículo quanto a espécie e o que é um veículo quanto a categoria, tá certo? Eu aprendi isso aí vem a classificação de cada um deles. Então vamos começar. Os veículos quanto a tração. Toda vez que a gente ouve falar de um veículo quanto a tração, a gente vai observar que quanto a tração é o que faz esse veículo andar, é o que vai fazê-lo andar. Então nós temos automotor, são os veículos que possuem motor, elétrico, propulsão humana, bicicletas, por exemplo, tração animal, charrete, carroça, reboque e semi-reboque. Então, perguntou a classificação quanto à tração, é o que vai fazer esse veículo se movimentar. Automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque e semi-reboque. Tranquilo? Quando a gente fala um veículo quanto à espécie, a espécie, pessoal, é para que ele foi fabricado, né? Eu tenho um veículo, ele é de passageiro, então ele foi fabricado para transportar passageiro. Então, quanto à espécie, ele pode ser passageiro, para transportar carga. Ele pode ser um veículo misto, que transporta tanto carga quanto passageiro. Ele pode ser um veículo de coleção. Os veículos de coleção são os veículos mais antigos, né? Ele pode ser um veículo especial. Cuidado com isso de prova. Um veículo especial são os veículos que têm apenas uma finalidade. Vamos dar um exemplo aí. A ambulância, por exemplo. Né? Ninguém pega uma ambulância para dar um passeio por aí. O carro de polícia. Então, eles têm apenas uma finalidade. E ele pode ser classificado também quanto à espécie, quanto veículo de tração. Então, peraí, nós temos 2 probleminhas aqui. Primeiro, nós temos os veículos quanto à tração, que é o que movimenta, e temos os veículos de tração. Os veículos de tração são os veículos que têm a finalidade de puxar os outros veículos, né? Que a gente vai ver depois disso aí. E quanto à categoria, a gente está falando de quem vai utilizar esse veículo. Por exemplo, se eu tenho um carro, se eu tenho uma moto, ele é particular, ele é meu. Ele pode ser oficial. O que é um veículo oficial? São os veículos que são credenciados a um órgão público. Estado, prefeituras. A gente tem também os veículos, além de oficial, tem de aprendizagem. Os veículos da autoescola, por exemplo, as motocicletas da autoescola, né? Aí vem a representação diplomática, a repartição consular. Esses veículos, quanto à categoria, eles vão ser identificados através das placas. Vocês vão observar que as placas, em relação à categoria, são diferentes, né? Então, eu vou passar para a Cris agora, ela vai falar sobre essa questão da identificação desses veículos quanto à categoria, tá
tá bom? Olha só, pessoal, então, os veículos, além dessa classificação, eles vão possuir a sua identificação. Então, sobre identificação de veículos, a gente vai ter os veículos, eles podem ser identificados de duas formas, pelas placas dianteira e traseira, lembrando que as motocicletas são dispensadas de identificação dianteira, e nós vamos ter o que nós chamamos de identificação obrigatória, que são os caras... Se bem que uma motocicleta com placa dianteira ia ficar ridículo. Eu mesmo. A identificação obrigatória vai ser o quê? Os caracteres que são gravados no chassi do veículo ou no monobloco, tá? Então, vamos lá. Duas formas de identificação. Placa dianteira e traseira, tá? E os caracteres gravado no chassi ou monobloco, que é a identificação obrigatória. Todo veículo deve ter esse número de chassi ou monobloco, que eles têm 17 caracteres, tá bom? Nós também podemos ter informação a mais das placas, que é a respeito da cor dela, né? O fundo dela, né? É uma forma de você identificar. Por exemplo, o carro que tem placa do fundo azul com escrita branca são placas que representam desculpa, falhou, são os cônsules, né? Corpos consulares. A placa do fundo branco com escrita vermelha vai ser o carro da autoescola, tá? Identificação de autoescola. O fundo branco com escrita preta vai ser os veículos que são oficiais. O fundo cinza com preto é o nosso carro particular do nosso dia a dia. O fundo preto com cinza vai ser veículos de coleção. A placa que ela é da bandeirinha do Brasil, né, verde e amarelo, está representando o presidente da República. O fundo preto com dourado quer dizer representação de poderes, tá? E o fundo verde com branco tá querendo dizer veículo que está em experiência do fabricante. Então, além dessa identificação dianteira e traseira, a identificação obrigatória ainda tem essa questão das cores. Sobre placa Mercosul, galera, a placa Mercosul, ela tem o critério para ela ser colocada novamente, tá? Para ela ser colocada, aliás, ou você compra o carro 0 km, no primeiro emplacamento do carro, você vai precisar de colocar a placa Mercosul. Ou se você comprou um carro e ele veio de outro município, e se ele for trocar a categoria dele, aí você também precisa de colocar a placa Mercosul. Mas a placa Mercosul, ela tem esses critérios, ou então se na hora lá da vistoria a placa tiver com algum defeito, tiver alguma coisa, e se a pessoa que está fazendo a vistoria orientar que seja feita a troca dessa placa, tá bom? Então aqui nós temos essas identificações, tá? Outra coisa que a gente vai falar também é sobre a dimensão de veículos, né, gente? Inclusive isso é até uma pergunta de prova. Todo veículo, antes dele ir para a via pública, ele já tem uma resolução, uma regulamentação que vai falar sobre a questão da altura e largura dele. Que a gente pode falar que o que seria o padrão pro tipo de tamanho que seria o padrão. Por exemplo, uma largura máxima seria até 2,60 metros e a altura máxima seria de 4,40 metros, tá? Então isso quem regulamenta é quem? É o CONTRAN. Isso é questão de prova? Tá? Essa questão de dimensão. Outra parte que nós temos também da identificação, nós temos também aqui, pessoal, a questão dos documentos que seria de porte obrigatório. Só lembrando um pouquinho aqui, Cris, lembrando, gente, que muita gente questiona assim, mas se o meu veículo tiver mais que 2,60, meu veículo tiver mais que 4,40 de altura. Nesses casos, aí tem que ter uma autorização especial de trânsito para poder transitar, tá? Em alguns casos, os veículos têm que ser escoltados, né? Se for transitar em rodovia federal, por exemplo, rodoviária federal escolta, o DR. Então, se ultrapassou aquilo tolerável, seja na largura, altura, comprimento, então a gente tem que ter essa autorização especial de trânsito para a gente poder transitar, tá bom?
Beleza, obrigado, juiz aí. Então, olha só, galera, sobre documentos, né? Porque também o documento é algo muito importante. Então, aqui a gente vai ter os documentos que são de porte obrigatório e o documento que você vai guardar. Aqui nós vamos ter documento de porte obrigatório, que ele vai ser para o condutor, documento de porte obrigatório que vai ser do veículo, tá? Então, o documento de porte obrigatório do condutor seria a sua CNH ou a sua permissão para dirigir. Lembrando que a permissão para dirigir pode ser de categoria A e B ao mesmo tempo, no estado onde permite tirar A e B ao mesmo tempo, a pessoa vai ter categoria a permissão A e B. Ou então a sua CNH. Esses são os documentos de porte obrigatório do condutor. Documento de porte obrigatório do veículo, CRLV, Certificado de Licenciamento Anual, ou então o CLA, ambos são o mesmo documento e isso pode cair na prova, tanto com uma sigla quanto na outra. Ainda tem uma ressalva na lei que fala o seguinte: fica dispensado, né, a apresentação do CRLV caso na hora da fiscalização o agente ou a pessoa que está ali fazendo a fiscalização, ela tem um dispositivo informatizado aonde ela vai conseguir consultar se o seu carro está licenciado. Se possível, né, se esse policial, né, quem está ali fiscalizando tiver. Se ele não tiver, né, vai acontecer a infração, porque não portar os documentos de porte obrigatório é uma infração de natureza leve, com retenção do veículo até a apresentação desses documentos. Lembrando, pessoal, até que ela falou que essa questão da infração, porque muita gente confunde não portar com não possuir, tá? Não portar os documentos de porte obrigatório, que nem a Cris falou, licenciamento, a CNH, a permissão para dirigir, é infração leve. Quando fala não portar, você não está com ela naquele momento. Um exemplo, você esqueceu em casa. Vai dar multa, infração leve e retenção do veículo. Agora, não possuir habilitação, não possuir, você não tem, é diferente, tá? Aí já parte para infração gravíssima, tá bom? Mas isso é um assunto que a gente vai falar depois, infrações e penalidades, tá? Precisa sofrer com isso agora. Gente, então olha só, vamos falar aqui, né, ainda sobre o documento. O CRLV, que é o licenciamento do carro, ele é um documento que ele vence anualmente. Todo ano, né, tem que pagar os tributos, os encargos para o Estado, que é o IPVA, o licenciamento e o seguro DPVAT. Então, o licenciamento, ele é um documento que você renova, né, todo ano, né, no período aonde o Detran vai lançar o calendário para fazer o pagamento do documento do seu veículo. Então, esse documento, a gente pode dizer que ele vence. O CRV, que é o Certificado de Registro de Veículo, que nós conhecemos como recibo, ele é só para compra e venda, tá? E ele é um documento que não substitui o CRLV e ele fica guardado, tá? Só não pode guardar no lugar onde você vai esquecer que você guardou. Tem pessoas falando, olá, Cris, bom dia, olá. Bom tá? dia, Neuza, bom dia para todo mundo aí, gente. Quem mora fora do Brasil? Então, tem perguntas aqui. Como renovar a carteira de motorista? Já a gente responde as perguntas. Então, olha só, pessoal. Existe também essa questão do que vem no documento. No licenciamento, por exemplo, vai vir a situação fiscal. Se você está com o IPVA pago ou não, vai vir o seu nome, tá? Vai vir marca, ano, placa, modelo do veículo. Essas são as informações que vêm, tá, no seu documento. Lembrando que o carro 0 km, o documento que ele tem até então é a nota fiscal dele, tá? Depois que ele sai de fábrica, que você compra ele, aí você vai fazer a documentação dele, mas até então a documentação que ele tem é o quê? É a nota fiscal dele até ser feitos os novos documentos. Só que o CRV, que é o recibo, ele não tem data de validade. Ele não tem data de validade. Só que precisa ser expedido um novo certificado de recibo do carro dentro de algumas situações. Por exemplo, sempre que você fizer transferência de propriedade, então tem que ser expedido um novo certificado de veículo, né? Um novo certificado de registro de veículo. Se
você mudar de município, também tem que constar no documento do carro. Se você fizer alteração de qualquer característica do veículo, o que seria isso? Ah, o meu carro é prata, eu vou passar ele para cor laranja, cor de rosa, preta, então tem que mudar lá. E se você também fizer mudança de categoria do veículo, preste atenção nisso, que a mudança de categoria do veículo não é mudança de categoria de habilitação não, tá? Então ficar atento a essas situações. Pessoal, só lembrando que a transferência de propriedade, vocês têm 30 dias para transferir, né? E a infração grave, você não transferir dentro do período de 30 dias. Tá bom? Então isso é muito importante frisar. O que a Cris falou aí, é muito importante frisar isso. Então são 30 dias para você transferir seu documento. Deixa eu só responder uma questão aqui, senão depois a gente acaba esquecendo. É isso mesmo. Então, a menina perguntou aqui, o Anderson. Quem mora fora do Brasil tem como renovar a carteira de motorista? Não, vamos lá. A permissão para dirigir, você não vai precisar fazer exame nenhum, é pagar a taxa para sua carteira, para a Carteira Nacional de Habilitação chegar. Porém, a Carteira Nacional de Habilitação é cobrado que você faça o exame médico novamente, não é? Exame médico. Então o que acontece? Se você está fora do país, não tem como você fazer esse exame médico, tá certo? Não, pode continuar. Achei que você ia continuar. É porque eu tô vendo as mensagens, Irã. Isso aí, Irã, meu grande amigo da faculdade. Que bom ter você por aqui, Irã. Então, olha só, pessoal. Então, dentro dessas situações, vai ser expedido um novo certificado de registro de veículo. Olha só. Outra coisa também que eu quero falar para vocês é a questão de transferência de propriedade, né? Quando você assina, data o recibo, tudo direitinho, reconhece a firma em cartório, você tem até 30 dias para poder estar fazendo essa transferência. Se não fizer com 30 dias, é uma infração grave, tá? Então, toda vez que faz transferência de propriedade, tem que levar o carro na vistoria, tá bom? Passou pela vistoria, tem que fazer o comunicado no Detran de compra e venda do veículo. E aí, tá mandando mensagem aqui, bom dia. E aí, pessoal... Beijo pelo carinho, gente. Isso aí, obrigado. E aí, pessoal, faz esse comunicado de venda no Detran. Aconteceu, de fato, então, a transferência de propriedade. Mas se não fizer dentro do prazo de 30 dias... é considerado uma infração de natureza grave, tá bom? E se não fizer dentro do prazo de 30 dias, o que acontece em relação à infração? Se caso a pessoa que comprou cometa alguma infração, as infrações, gente, vai chegar no nome do proprietário antigo, porque o carro ainda pertence a ele. Então, na lei, nós chamamos isso de responsabilidade solidária. A responsabilidade vai ser tanto do proprietário antigo quanto do novo proprietário. Então, na hora que essas infrações chegam, vai chegar no nome do proprietário antigo, que deve procurar a pessoa que comprou o veículo para eles poderem entrar num acordo, né, Gi? Eu vou dar um alerta para vocês, principalmente quem tem veículo no nome. Às vezes a pessoa tem um veículo no nome, vende e não transfere. É uma pergunta que acontece muito na sala, as pessoas perguntam assim, professor, e se eu tiver tirando carteira, e aí, o que acontece? Olha só, muita gente tem um veículo no nome e vende, e às vezes está chegando multa. Cuidado com isso, porque em alguns casos, isso pode influenciar no seu processo de habilitação, tá? Como assim influenciar? Por exemplo, às vezes a pessoa, né, foi pega dirigindo alcoolizada, se acidentou lá, atropelou uma pessoa, fugiu do local e deixou o seu veículo lá. O veículo, por mais que você tenha vendido, ele ainda continua no seu nome. Por isso é importante essa transferência, tá, gente? O quanto antes, para não ter esse problema. Lembrando que a gente falou da permissão para dirigir lá. Se você tirou sua permissão para dirigir, às vezes você está com um veículo no nome, mas está com outra pessoa. Muito cuidado com isso, porque a gente sabe que se a gente cometer infração gravíssima ou 2 infrações médias, a gente perde a nossa permissão, certo? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Se você tem um veículo no seu nome, o certo... Gente, eu sempre falo uma coisa nas minhas aulas, o seguinte, veículo é uma coisa que não se empresta, transferiu, vendeu seu veículo, transfere,
Porque às vezes, não sei, às vezes não é nem intencional, a pessoa comete uma infração, vai chegar pra você, dá pra resolver? Dá, alguns casos sim, mas é tanta dor de cabeça que não compensa. Não compensa. Tá certo? Exatamente. Então, pessoal, essa questão aí da transferência, o quanto mais rápido fizer, melhor é pra você e pra pessoa que tá comprando o carro. Outra coisa, gente, carro 0 km, se acabou de comprar ele na loja, ele não precisa te passar pela vistoria, tá? Porque ele é um carro 0 km, então não tem necessidade. A vistoria é só para carro que você compra usado, você vai e leva na vistoria. Outra coisa que é muito importante falar aqui é sobre o recibo do carro. O recibo do carro, gente, ele não substitui o licenciamento. Teve uma pergunta aqui, uma pessoa perguntou se o documento não chegar, como é que faz para poder pegar ele? Se o seu documento não chegar, você tem que procurar o UAI e lá eles imprimem para você a segunda via do documento, tá? É só você ir lá na UAI que eles vão imprimir para você a segunda via. Então, o recibo, ele não substitui o licenciamento, de forma alguma. Se for parado, né, na fiscalização e pedir para ver os documentos do carro, se você mostrar o CRV, Certificado de Registro de Veículo, ele não vai servir como o licenciamento, porque ele só é somente um recibo só, tá? Vai dar multa. E dá multa também. Ô, gente, deixa eu só falar uma coisa aqui pra vocês, é que vamos falar das faixas. Das faixas. Esquece, eu falo daquelas faixas. Pode não, gente. Olha só. Aquelas faixas, todo mundo conhece aquela faixa do veículo da autoescola, não é? Uma faixa amarela. Gente, presta atenção. Os veículos de aprendizagem, eles têm que ter uma faixa meia altura de 20 centímetros com inscrição autoescola em preto, uma faixa amarela. Cuidado, por quê? Porque os veículos de aprendizagem, os veículos para deficientes físicos que vão tirar a habilitação, ele tem que ter uma faixa removível de 20 centímetros. Só que a cor dessa faixa ela é branca. No caso dos veículos de aprendizagem da autoescola, os veículos que não são destinados a deficientes físicos, a faixa é amarela. Cuidado com isso aí na prova, porque eu vi agora, lembrei que isso eu vi agora. Então isso pode perguntar na prova de vocês, tá bom? É isso aí. Então, pessoal, e outra coisa também sobre veículos, em todo carro de autoescola tem um númerozinho de registro. Eu sempre falo com os alunos da sala que um carro de autoescola não é só você ir lá comprar um carro, adesivar ele de Fortunato e andar virou um carro de autoescola, não é assim. Já teve alguns casos assim, né? Já teve, até os alunos falaram que teve uma pessoa que passou no jornal, né, que comprou um carro, adesivou de autoescola e estava andando por aí. Mas não é assim não, gente. O carro de autoescola, ele precisa ser adaptado, ele precisa passar, né, por uma homologação, fazer um documento e não é assim da noite pro dia, né? Não é só comprar um carro, adesivar, que virou um carro de autoescola, tá? Então, pessoal, vamos falar agora sobre o DPVAT. O DPVAT, que ele é o seguro obrigatório, né? Seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. O DPVAT, ele tem a data, né, de pagamento, o Detran lança essa data anualmente. Se você pagar o DPVAT fora da data, ela é uma guia que também não tem juros para você, porque a guia do DPVAT é uma guia de cota única. Só que o DPVAT, se você não pagar ele, tem as suas implicações, né? Então a gente vai ver aqui quais que são as características do DPVAT. Primeira coisa, o DPVAT, ele faz indenização de danos pessoais. Ele não faz indenização de danos materiais. Danos materiais que indeniza vai ser a seguradora do veículo, beleza? É só danos pessoais e acidentes causados por veículos automotores de vias terrestres. Por exemplo, aconteceu um acidente de uma bicicleta bateu na outra. Não é veículo automotor, né? Agora, uma bicicleta com um veículo automotor aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Inclusive, essa questão caiu numa prova um dia desses, tá? Então, o seguro obrigatório, pessoal, ele vai cobrir danos no qual tenha acontecido acidente envolvendo veículos automotores. Automotores. E é independente de culpados, tá?
né? Quem tem direito de receber esse seguro? As pessoas que tenham se envolvido em acidente de trânsito com veículos automotores. Tá bom? E também não importa a quantidade de pessoas que foi envolvida no acidente. Todos vão ser indenizados. O seguro ele vai cobrir morte, tá? Ele vai cobrir invalidez permanente e as despesas médicas hospitalares, tá? E cada um tem os valores. Morte, o valor, né, da indenização é R$13.500. Invalidez permanente é até R$13.500. Cuidado com esse até. Não quer dizer que você vai receber os R$13.500, assim como as despesas médicas hospitalares também. Não quer dizer que você vai receber os R$2.700, é até R$2.700. Questão de prova, tá, pessoal? Pega isso aí, tá bom? Pode pegar. Então, olha só, o seguro DPVAT, ele não cobre, tá? Ele não vai cobrir acidentes que não sejam causados por veículos automotores de via terrestre, igual a Gisele falou, bicicleta com bicicleta não é automotor, mas se envolver uma moto, qualquer veículo que tenha um motor, obviamente, então vai cobrir. Outra coisa, dano material ou moral, que eu já expliquei, ele não vai cobrir veículos estrangeiros com circulação no país e atos ilícitos. Por exemplo, aconteceu um roubo, desse roubo teve um acidente, resultou em vítimas. As vítimas recebem um acidente, exceto o ladrão. Aí. Leva o carro e não vai receber indenização. Ele não recebe a indenização, tá? Teve um ato ilícito, então fica dessa forma. Ficou engraçada. Olha só, pessoal, mas é a verdade. Felizmente, né? O DPVAT, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, ele deve pagar, tá? Todos os dois, pessoa física e pessoa jurídica. Outra coisa, o DPVAT, ele vai de acordo, o valor normalmente é calculado com base no modelo do veículo, né? Do jeito, da espécie do veículo. A moto normalmente, né, Gi, tem um seguro mais caro. Você tá rindo até agora, né, Gisele? Por causa do ladrão. Então, na verdade, é porque tem coisas que a gente vê. Tem graça, né? Eu vou roubar seu veículo e ainda quero receber indenização. Por ato ilícito, né? Se teve vítima, as vítimas sim, mas a pessoa que cometeu o ato. Por isso que só fala que só cobre danos pessoais, tá? Não cobre danos materiais. Outra coisa. É um seguro particular, tá, pessoal? Isso é mesmo. Por exemplo, se teve um acidente, digamos que nesse acidente quebrou o para-brisa de um veículo. O DPVAT vai cobrir isso? Não. Você vai acionar a seguradora, porque é um dano material, tá? Então o DPVAT ele não cobre isso. Outra coisa também é que a época de pagamento do DPVAT é estabelecido pelos DETRANS, tá? O pagamento pode ser efetuado fora da época, na compra do carro 0 km, ou se for para você fazer a regularização do documento do veículo, beleza? Outra coisa também que a gente tem que falar sobre o seguro é do pagamento em atraso, né? Como eu falei, ele não tem multa, mas o seu carro não é considerado devidamente licenciado, né? Porque ele não está com o seguro pago e o proprietário do veículo não tem direito à indenização e ele ainda tem que ressarcir as vítimas, tá bom? Normalmente você dá entrada no seguro DPVAT nas asseguradoras, tá? Eles fazem a documentação para você e você dá entrada para você ter direito ao seguro. Toda vez que for solicitar o DPVAT, gente, tem que ter boletim de ocorrência, tá? Só consegue acionar o seguro mediante o boletim de ocorrência e o prazo de pagamento é até 30 dias para o dinheiro ser depositado na sua conta. Se tiver tudo certinho. Tudo certinho, né? E a partir da data do registro lá do boletim de ocorrência, você tem até 3 anos para estar solicitando o seguro, beleza? Pessoal, vamos falar então dos equipamentos obrigatórios. Olha só, a gente tem que chamar atenção para algumas coisas, porque às vezes está caindo muito em prova em relação às luzes dos equipamentos obrigatórios. Fala muito sobre luzes, luz branca, luz vermelha e por aí vai. Então assim, vamos começar por sério. Eu vou chamar atenção para algumas coisas que a gente tem que ficar atento. Os equipamentos obrigatórios para os veículos automotores,
para-choque dianteiro e traseiro, daí tranquilo, né? Protetores de roda traseira, espelhos retrovisores em ambos os lados, o interno. Agora, deixa eu chamar a atenção para vocês uma coisa. O encosto de cabeça. O encosto de cabeça, ele é obrigatório à frente, né? Condutor passageiro. Nos bancos traseiros não é facultativo o encosto de cabeça do assento central, né? Se vocês observarem depois no livrinho de vocês vão ver isso aí. Que o encosto de cabeça central da parte traseira, ele é facultativo. Ou seja, pode ter ou não. O que a gente aconselha nesse caso? Então, por exemplo, não tem encosto, o seu veículo não tem encosto de cabeça central, coloque uma pessoa de menor estatura, né, naquela parte central. Porque o encosto de cabeça, ele protege a região cervical e ele evita o que a gente chama de efeito chicote. O que é o efeito chicote? É quando você toma uma pancada na parte traseira do veículo, fazer esse movimento e volta. Se o encosto de cabeça não estiver regulado, que o certo seria a altura dos olhos, ele vai fazer esse movimento. Você pode lesionar a região cervical, se não perder movimentação do pescoço para baixo, pode ocorrer óbito, tá? Por isso que é muito importante. Pessoal, entrou dentro do veículo, lembre de regular o encosto de cabeça, né? Quem é menor... Me zoando, tá me Quem é menor não vai precisar do encosto. Mas quem é maior, quem é Ou grandão, seja, quem é menor pode ficar sem encosto de cabeça e sofrer efeito chicote. fazer esse movimento. Então, olha, quem é grandão, né? Gente, lembra de regular, de levantar esse encosto. Eu lembrei. Ai, gente, você vou te De levantar esse encosto. Ai, a Bruna, sacanagem, Bruna. Você sabe, né, gente, que eu não sou Não, ela tem altas, né? 1,90 m. Desculpa, gente, é 1,90 m assim, ó. Então, olha, deixa eu falar com vocês. Então, o encosto de cabeça tem que ser regulado. O cinto de segurança, sem segurança mais seguro. Você gostou, né, Maísa? Né? Ó, os limpadores, gente, pelo amor do Senhor, troque aquela borrachinha do limpador. A gente só lembra de trocar quando começa a chover. Aí para de chover, você fala assim, depois eu troco. Aí chove de novo, você fala assim, eu tenho que trocar. Daqui a pouco para de chover, depois eu troco. A gente troca, tá? Porque aquilo vai arranhar o vidro, vai atrapalhar a visibilidade, tá certo? Outra coisa, lavador de para-brisa. Agora, gente, cuidado quando se fala a pala interna de proteção, cuidado com as lanternas. As lanternas de freio é de cor vermelha. Às vezes cai na prova assim, lanterna de freio de cor branca. Cor branca é luz de ré, tá? Então, lanterna de freio, cor vermelha. Guardem isso, porque às vezes cai na prova e a pessoa confunde essas cores aí, tá? Então, a lanterna de freio tem que ser na cor vermelha. Velocímetro, buzina. A buzina só deve ser utilizada. Por que eu tô olhando para ela aqui? Porque a buzina, gente, só deve ser utilizada em breves toques, quando se tem a intenção de alertar. Vou ultrapassar alguém? Dou um breve toque na buzina, né? Tem alguém, né, na via e não tive dar um breve toque na buzina. Então a função é alertar para evitar um acidente. Buzina não é utilizada para chamar ninguém na rua, né? A buzina não deve ser utilizada para assustar as pessoas, para apressar um pedestre, tá? Tem gente que chega na casa do outro e começa a buzinar que nem louco. Gente, celular manda mensagem, cheguei. Então aperta a campainha, porque o uso de buzina de forma inadequada também acarreta infração, tá certo? Então, e a buzina é aquela convencional, não é aquelas buzinas que a gente vê por aí tocando o hino do time e por aí vai. Dispositivo independente de sinalização luminosa, pisca-alerta, por exemplo. Gente, depois procura dentro do veículo de vocês onde fica o pisca-alerta, a gente sabe não. O manual vem tudo, tá? Silenciador. Freio de estacionamento de marcha. Olha, freio de estacionamento, tem muita gente que chama freio de mão, tá? Tem que ter a lanterna de freio na cor vermelha. Eu falei aqui, iluminação, gente, de placa traseira. Uma das coisas que a gente nunca confere no veículo é a iluminação de placa traseira. E a infração média é transitar com essa luz de placa queimada. Tá certo? Por que iluminação de placa traseira? Isso é para reconhecimento, né? A autoridade de passar, por exemplo, se passar, né, numa blitz, é para reconhecimento. Tem que estar ligada. Indicadores luminosos, mudança de direção, que são as setas. Tem que ter. Cinto de segurança, eu falei aqui.
Pneus que ofereçam condições de uso. Pneus que ofereçam condições de uso. Gente, o seu carro tem pneu, sua motocicleta tem pneu, beleza, mas tem que estar dentro das normas. Qual é o problema quando eu transito com um pneu careca, por exemplo, né? Ele vai, primeira coisa, ele vai tirar a estabilidade do veículo. Em caso de chuva, ele não vai responder, a pista fica escorregadia, ele pode derrapar, ele pode provocar aquaplanagem, além de ser infração, tá? Infração grave. Cuidado com isso aí, né? O sobressalente, pneu reserva, step, é tudo uma coisa só. Gente, lembrar de calibrar e manter também esse pneu reserva, manter ele em bom estado, calibrado. Tem gente que coloca ele furado lá dentro do veículo. Só quando passar a blitz, né? Eu não vou me multar porque... Ô, gente, presta atenção. Se você precisar, como é que você vai fazer? Tem jeito não, galera. Pois é, vocês ajudam aí. Chave de roda, macaco, são equipamentos tranquilos aí. Lanternas de marcha ré na cor branca, não é vermelha, é na cor branca. O equipamento registrador instantâneo de velocidade, tacógrafo. Esse tacógrafo ele vai ser exigido para os veículos que transportam passageiros, transportam carga, tá? Produtos perigosos, tem que ter também. A chave de fenda, tem que ter. São equipamentos que está no seu veículo que você precisa ter, tá? Que você precisa constar. Agora, deixa eu só chamar a atenção aqui. A partir de 2014, todas as pessoas, todos os veículos que saíram de fábrica, é obrigatório sair com freio ABS e o airbag, é equipamento obrigatório, tá certo? Uma coisa que eu quero tirar uma dúvida aí com vocês, a questão do extintor de incêndio, né? O extintor de incêndio, a partir de agora, ele é obrigatório somente para caminhões, pessoas, veículos que transportam passageiro, que transportam carga, produtos perigosos. Ele é obrigatório, tá certo? Quer complementar mais alguma coisa? Não, só pegando essa parte aqui, sobre essa questão de equipamentos obrigatórios que a Gisele falou, tem também o cinto de segurança para árvore de transmissão. Olha só, tem o cinto de segurança que nós usamos e ainda tem o cinto de segurança para árvore de transmissão. Esse cinto de segurança para árvore de transmissão, gente, é uma presilha que ele é utilizado, uma presilha metálica para veículos de transporte de carga, tá? Que fica embaixo ali da árvore de transmissão ou então eixo cardan, tá? Só veículo grande que tem essa presilha. Isso serve para quê? Caso, né, esse eixo cardan ele venha se romper, ela vai segurar para ele não ficar arrastando no asfalto. Outra coisa também muito importante sobre a questão de equipamentos obrigatórios de veículo, tem algumas situações aonde você precisa de uma autorização do Detran para você fazer mudanças, né, se for o caso. Então, o que fica proibido fazer no veículo, gente? Fica proibido a questão de utilizar rodas que vai ultrapassar o limite externo, tá, do paralama. Fica proibido também alterar as características originais do veículo, como as molas, suspensão, tá? Então isso é proibido. E também temos a questão do uso do insufilme também, tá? O uso do insufilme, ele tem uma porcentagem que é de 28% nas laterais e vidro traseiro. Então, tudo que você for mudar no veículo, tudo que você precisa de mudar qualquer coisa, rebaixamento, vocês precisam, a pessoa tem que procurar o Detran e fazer, né, pegar essa autorização especial, tá? Para poder estar mudando. Agora, as motocicletas, quais os equipamentos obrigatórios? Espelhos retrovisores, ambos usados. Gente, presta atenção, muita gente questiona assim: professora, eu posso tirar aquele espelho retrovisor e colocar um pequeno? Olha, deixa eu falar com vocês uma coisa. Os espelhos retrovisores, quando o veículo é fabricado, é colocado de acordo com a extensão daquele veículo, com o tamanho. Isso é para melhorar a sua visão. Então, se você muda a característica daquele veículo, o que vai acontecer? A sua visibilidade ela vai diminuir.
Então, o risco de acidente é muito maior. Por isso, não é aconselhável fazer isso, tá, pessoal? Deixa o original. Tem muita gente que não gosta, porque é muito grande. Mas é justamente isso. É colocado de acordo com a fabricação daquele veículo, com a extensão, com a altura, com a largura, para melhorar a sua segurança. Tá certo? Depois, falando aí dos faróis, né, dianteiros aí, é obrigatório estar com o farol acionado, depois a gente vai falar sobre isso. Inclusive, tem algumas perguntas que estão surgindo, né, que são até questões de outras matérias, mas a gente vai falar de tudo, tá, pessoal? É normal, vai surgir essas dúvidas, então a gente vai falar de tudo pra vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre veículos, né, que é especificamente pra não dar um nó na cabeça de vocês. Então, vamos falar de veículos, tá? Aí, mais pra frente, a gente vai falar das outras matérias também. Hoje, só te interrompendo um pouquinho, a gente falou aqui, né, a gente tá... a gente vai falar de tudo. Sobre o nó na cabeça, gente, a questão é o seguinte, os alunos sempre têm falado na sala comigo, nossa, é muita coisa, é muita informação, realmente é muita informação, mas o processo não é difícil, galera. Apesar de ser muita informação que vocês têm que ter para poder fazer a prova, mas não quer dizer que seja algo difícil ou algo de outro mundo que vocês não vão aprender, tá? Então, olha só, entrou para a sala de aula... fiquem tranquilos, não precisam ficar tensos, apreensivos, tá? A Gisele tem muito aluno, eu também tenho, os outros professores que dão aula também tem. Entrou ali na sala, fiquem tranquilos, vão viver o momento da aula, não fiquem preocupados com a quantidade de informação. Por isso que a gente faz as provas, tá? As provas que a gente aplica para vocês é para quê? Pra gente poder trocar uma ideia, tá? Pra gente poder fazer o quê? Acertar o que tá precisando ser acertado pra ir lá e fazer uma boa prova. Mas agora, ficar muito tenso, muito nervoso, achando que é muito conteúdo, que vocês não vão dar conta, não vamos ter esse pensamento, porque pode atrapalhar, né, o processo e ser algo que seja até difícil. As aulas são muito bacanas, pode vir que vocês podem vir, isso aí. Olha só, o para-reboque e semi-reboque, gente, para-choque traseiro, protetores de rodas traseiras, que é muito isso em prova, é muito comum perguntar na prova assim, são equipamentos obrigatórios para reboque e semi-reboque, exceto, é o famoso exceto que confunde a galera. O exceto é o que não é. Gente, é a questão que não está fazendo parte do que está sendo pedido. Se pediu, por exemplo, equipamentos obrigatórios de reboque e semi-reboque, extintor de incêndio, gente, não vai ter. Entendeu? Então, são coisas assim que a gente tem que prestar atenção. Lanterna de freio, já falei aqui na cor vermelha, iluminação de placa. Agora, presta atenção, que muita gente acha que não precisa. Para veículos de propulsão humana e tração animal. Bicicleta, pessoal, eu tenho que ter o que na minha bicicleta? Campainha. Bicicleta não tem buzina, tá? Bicicleta tem campainha. É aquela chatinha que vocês apertam ali, porque hoje o pessoal não tem, o pessoal vai no gritão mesmo. Passou, tô passando desse jeito. Tem que ter bicicleta, freios, galera, pelo amor do Senhor. Colocar freio na bicicleta, pelo amor do Senhor. Gente, eu não tenho coragem de andar bicicleta aqui não. Vou tentar, não tenho. Porque o pessoal não põe freio em bicicleta, vai no pezão mesmo. Só para lembrar vocês que o número de acidentes envolvendo ciclista, ela falando sério, eu falo sério sempre. Mas tem uma porcentagem que é brincadeira, tá, gente? Mas vocês observam. Só falando aqui que o número de pessoas de acidentes envolvendo ciclista dentro de Governador Valadares só perde para motocicleta, tá? Graças a Deus o número de mortes é pequeno, né? É óbvio que tinha que ser zero, né? Mas pela quantidade de acidentes que a gente tem envolvendo ciclista, porque aqui, gente, são duas bicicletas a cada 3 moradores, é muita bicicleta. Então você que anda de bicicleta, você que está tentando a sua carteira, vai tirar sua carteira, mas gosta de uma bike, presta atenção, anda direitinho, tá? Anda na direita da via, coloca o seu retrovisor esquerdo, porque muita gente acha que bicicleta não precisa de retrovisor. Bicicleta precisa do retrovisor esquerdo. O direito, questão de prova, direito não é obrigatório. Por que é só o retrovisor esquerdo? Vamos observar. O certo é que a gente ande pelo lado direito da via, inclusive as bicicletas. Então, quando eu tenho o meu retrovisor direito na bicicleta, ele não vai influenciar tanto para mim que eu vou enxergar o lado do passeio. Então, o meu esquerdo, eu vou enxergar a rua.
Porque observe que anda de bicicleta aí vai identificar o que eu tô falando. Às vezes a gente vai olhar para trás, tá pedalando a bicicleta, a gente vai olhar para trás, quando a gente vira o rosto, eu não sei porquê, a bicicleta vira também. Parece que a bicicleta quer vir também, e olha também. Nisso você vai lá no meio da rua e volta. Se tiver um veículo em alta velocidade, não manter a distância de vocês, é acidente, né? Mas eles têm que manter a distância da gente. Realmente seria de 1,5 m. Porém, não confie nisso. Por isso que o retrovisor esquerdo, ele é obrigatório. Muita gente questiona assim, por que então que não é cobrado? Cabe ao município regulamentar isso aí. No Código de Trânsito fala que é obrigatório, mas isso é uma função do município, oferecer essa segurança, esses equipamentos obrigatórios, mas vocês têm que estar cientes que existe, que tem, tá? E isso vai cair na prova de vocês, porque muita gente questiona, mas eu nunca vejo. Não vê, mas está no Código de Trânsito, a gente tem que entender. E vocês, como ciclistas conscientes, coloque seu retrovisor esquerdo, coloque freio na sua bicicleta. Tá bom? Então, olha, chamando a atenção, bicicleta não tem buzina, bicicleta tem campainha e o retrovisor esquerdo obrigatório, tá certo? Cuidado com isso aí. Os veículos de tração animal, freios, né? Freios. Tem que ter freio. Freio, luz branco, amarelo na dianteira e vermelha na traseira. Gente, charrete, carroça, lembrando que charrete transporta passageiro, por isso é um veículo quanto a espécie com passageiro. Carroça transporta carga. Então, cuidado. Às vezes o pessoal fala assim, mas a carroça também transporta passageiro. Beleza, só que ela não é um veículo destinado a passageiro. A carroça é um veículo destinado a carga. Por isso, quanto a classificação dos veículos que eu falei anteriormente, quanto à espécie, ela vai entrar a carroça como carga e a charrete como passageiro. Exatamente. Olha só, pessoal. Antes da gente seguir aqui mais um pouquinho, eu queria só dar alguns exemplos de possíveis perguntas que pode cair na prova. Por exemplo, pode cair assim, qual veículo pode ser classificado quanto à espécie como de tração? Olha só, de tração. Então, a resposta seria qual? O caminhão, trator? Outro tipo de pergunta, quais veículos devem ser licenciados anualmente? Quais veículos devem ser licenciados anualmente? Todos os veículos automotores. Tá? Por que vocês nunca viram uma bicicleta passando por vistoria? Você bem que precisa. Exatamente. Outro tipo de pergunta pode ser, são quantos os caracteres gravados no chassi ou monobloco? Quantos caracteres são? 17 caracteres. Sem contar que, cuidado, tá? O pessoal confunde muito chassi com monobloco, mas isso é questão de mecânica. Só para dar uma adiantada, o chassi é aquela estrutura do veículo, monobloco, mono, de um, né? Toda aquela parte vai ser unida, tá certo? O monobloco, e a função dele é absorver impacto. Então, isso mesmo, está na mecânica. Outro tipo de pergunta é, qual a cor e a largura da faixa de inscrição autoescola num veículo de aprendizagem? Isso também cai bastante em prova. Muito em prova. Então, depois, volte o vídeo, dá uma conferida lá nas informações que a Gisele falou, que a resposta é amarela, na largura de 20 centímetros e escrita a palavra autoescola. Não confundam com escolar, porque a faixa escolar ela é de 40 centímetros. Escrito escolar em preto. Uma pergunta que caiu esses dias, gente, achei muito interessante, que eu nunca tinha pensado nisso não, mas caiu. Perguntou na prova de uma aluna assim, da seguinte forma, se o veículo escolar for amarelo, qual a cor da faixa? O aluno, o veículo eu não soube responder. Gente, presta atenção, se o meu veículo é amarelo, não tem como eu colocar uma faixa amarela, então a faixa vai ser preta. A faixa é preta de 40 centímetros com inscrição escolar em amarelo, tá? Cuidado com isso aí. O pessoal fala assim, mas eu nunca vi um veículo desse amarelo. Vê sim, já viram. Pode observar que vocês vão achar, tá bom? Pessoal, então nós vamos agora passar aqui mais um pouquinho sobre a questão de veículos. Nós vamos falar aqui das cadeirinhas, tá? Crianças que são menores de 10 anos, elas têm que andar no banco traseiro, tá? Com os dispositivos de retenção. É importantíssimo o uso da cadeirinha de segurança, galera. Então, olha só, as cadeirinhas
que são de 0 a 1 ano, ela é o bebê conforto, ou até 13 quilos. Isso vai depender muito do fabricante, da cadeirinha. O bebê conforto, ele é colocado dentro do veículo no sentido contrário da movimentação do carro. Normalmente ele fica de uma forma onde você que está dirigindo consegue ver a criança. Ele fica na lateral. Gente, a questão dele na lateral é pela questão do cinto de 3 pontos, porque ele vai proteger mais, ele vai segurar melhor. Não é que quer dizer que andar no meio esteja errado, mas por questão de segurança, ele vai do lado assim, tá? Na lateral, de forma que você consiga ver a criança, e ele também tá fixo no cinto de 3 pontos, beleza? Depois desse bebê conforto, nós vamos ter a cadeirinha, tá? Que é de 1 a 4 anos. Essa cadeirinha, e também tem fabricantes que faz 25 quilos, né? Depende muito. Aí a criança já pode ir sentada na cadeirinha no mesmo sentido de circulação do carro. Ela não precisa estar no movimento contrário. Depois nós vamos ter o Boster, o assento de elevação, que vai ficar entre 4 a 7 anos, tá? A criança fica também atrás, ela fica, né, nesse assento de elevação, fixa também no cinto de 3 pontos. Porque, gente, em alguns casos, o cinto de segurança, ele dependendo da criança, ele não vai se adequar a ela. Por isso a importância do que a Cris falou desse assento de elevação. A função é justamente adequar o cinto àquela criança ali, tá? E lembrando, suponhamos que eu tenho várias crianças, né? Eu tenho aí 4 crianças, todas menores de 10 anos. Nesse caso, cuidado, questão de prova. Eu não vou pegar a criança mais velha, eu vou pegar a criança de maior estatura para poder andar no banco da frente, porque ela já se adequa ao cinto. Eu nunca pego a mais velha, tá? Isso é questão de prova. Então, se eu tenho 4 crianças, menos de 10 anos, nenhuma delas poderia andar no banco dianteiro. Então, nesse caso, abre-se uma exceção onde eu posso colocar a criança de maior estatura no banco dianteiro, não é a criança mais velha. Tá bom? Outra coisa também, veículos que são dispensados de assento traseiro, né? Pode levar a criança na frente? Pode, desde que ele esteja na cadeirinha, no dispositivo de retenção, mas ele pode ir na frente, tá? Outra coisa, veículo que tem airbag, tá? O recuo, tá? Se você for levar a criança na frente, tem que ser um recuo mais para trás, e é importante você ler também o manual do fabricante, porque lá no manual que vai estar explicando direitinho como que você tem que colocar essa cadeirinha, tá bom? E sobre a questão de moto, gente, moto, transportar crianças menores de 7 anos na garupa da moto, ou pessoas que não tenham condições de cuidar da sua própria segurança, é infração gravíssima, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a questão das idades na hora da prova. Eu sempre reparo que os alunos têm, às vezes confundem muito a questão da idade. Crianças no veículo, no carro é 10 anos e na moto é menores de 7 anos. Então não confundam essa questão da idade, tá bom? Vamos parar um pouquinho aqui para mandar um beijo pra galera, gente, do Facebook, do WhatsApp, não falei WhatsApp, não, do Instagram. WhatsApp no Instagram, pessoal. Beijo pra vocês, tô vendo muita gente aqui, tá? Muitos alunos nossos aqui. É um prazer ter vocês todos aqui, né? Galera que tá aí mandando um beijo, galera que tá aí mandando coraçãozinho pra vocês também, tá? Ei, Joyce, a Joyce. A gente fica muito feliz com vocês. Beijo, isso aí, galera. Obrigado mesmo, tá? Abraço pra todo mundo. Beijo pro Igor que se habilitou essa semana. Igor, beijo pra você, tá? Você, mais que merecido. Aproveite essa habilitação. Transite com segurança, tá? Que eu tô de olho em você. Beijo, gente. Vamos lá? Vamos continuar então? Vamos, a gente vai falar agora um pouquinho sobre veículos ainda. Nós vamos falar sobre algumas características do veículo que faz o transporte escolar, as vans escolares, né? Aqui nós vamos entrar também um pouquinho sobre quais são os pré-requisitos, né? Tanto para condutor quanto para veículos, tá, gente? Cuidado com isso aí, né? Você quer que eu fale? Você quer falar? Pode falar. A gente divide isso aqui, mas depois a gente fala tudo junto. Olha só, galera, então vamos lá. Sobre a questão da condução de escolares,
Muita gente pensa que a licença, a autorização para fazer o transporte de escola, ela é emitida pelo município, mas não é. Ela é emitida pelo Detran, tá? Então isso aí pode cair na prova de vocês, então vocês já sabem que não é o município que vai emitir essa licença, vai ser o Detran, tá? Outra coisa também, os veículos de transporte. A Danila, beijo Danila, a Danila é minha prima. Você aqui também, ó. A Joyce, saudade, Cris. Oi, Joyce, saudade também. Aparece depois, tá bom? Olha só, galera. A van escolar, a Gisele falou da identificação, tá? Ela tem que ter aquela faixa de 40 centímetros amarela escrita em cor preta em toda a extensão da carroceria, tá? Da carroçaria. Carroceria transposta. Carroceria e carroçaria. Outra coisa que é diferente, tá? Se o carro for amarelo, a van for amarela, igual a Gisele falou, a faixa vai ser preta com escrita amarela, ok? Outra coisa também, gente, para exercer essa atividade remunerada na carteira, a pessoa, ela tem que ter, né, 21 anos, fazer o curso do transporte escolar, que pode ser realizado em qualquer instituição que seja credenciado pelo Detran, tá bom? Tem que estar habilitado na categoria D ou E. Lembrando que categoria C não faz transporte de escolares, tá bom? Outra coisa também, o veículo, né? Todo carro que faz transporte escolar, gente, ele tem que ter o tacógrafo. Todo carro que é considerado transporte coletivo, ele tem que ter esse tacógrafo, que é o registrador. Eu costumo falar que o tacógrafo, ele é como se... não tem a caixa preta do avião? Ele é como se fosse a caixa preta do transporte coletivo. Então, todo veículo que seja transporte de passageiro, ele tem que ter esse tacógrafo, beleza? Para poder adicionar esse curso na carteira, a pessoa não pode ter cometido nenhuma infração que seja de natureza grave, gravíssima, ou ser residente, né, em infrações médias. Também não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH, porque senão ele também não consegue adicionar esse curso na carteira, tá bom? Lembrando, pessoal, que as crianças, elas devem ser transportadas aí no cinto de segurança, tá? Vocês que vão colocar a criançada aí, opte pela segurança desse pessoal, tá? Dessas pessoinhas, tá certo? Autoclique entrou aqui. Bom dia, Autoclique. Ô, gente. Nós usamos, tá, galera, o material da Autoclique aqui na autoescola, tá? Um material super bacana, didático, tá? Tem até um aplicativo que vocês, né, podem colocar no celular de vocês para vocês estarem estudando, tá? Ajuda muito os simulados, então é um material, ó, show de bola. Show de bola. A gente usa muito e aconselho muito a utilizar esses materiais de vocês, tá bom? Só rapidamente aqui, gente, a gente vai na próxima aula falar sobre o quê? Na próxima aula a gente vai dar continuidade à questão de veículos, vamos entrar um pouquinho na parte do condutor estrangeiro, as atividades remuneradas na carteira. Aí a gente vai falar sobre o curso do MOP, motofretista, mototaxista, tá? Não percam não, pessoal, porque assim, tem muita gente que, né, já cumpriu carga horária e não tem como vir na autoescola, não tem como, né, tá vindo aqui fazer um reforço com a gente. Acompanha a gente, tá? E as dúvidas que vocês tiverem, manda pra gente que a gente vai responder todo mundo, tá? É isso aí, galera. Queria agradecer a presença de todos os alunos, tanto do Facebook quanto do Instagram. Não WhatsApp. Não WhatsApp. E falar com vocês que a gente está à disposição de vocês. Se precisar de qualquer coisa de mim ou da Gisele durante a semana, se precisar fazer prova, ligue, faça o agendamento pra gente poder estar fazendo essas provas, pra vocês irem lá e arrasar. Parabéns ao pessoal que, né, conseguiu passar na prova essa semana de legislação, o pessoal que tirou a habilitação essa semana. Gente, estamos aí, tá? Se vocês precisarem, a gente vai estar aqui pronto para atender vocês, tá bem? Tá bom? E aqui vocês vão se habilitar, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau. Tchauzinho.